Boa noite. A Bíblia é dividida em dois blocos, conhecidos como Antigo e Novo Testamento. E algo muito importante, muito interessante com relação ao Novo Testamento é que dentre os seus livros existe um total de 27 livros. E dentre os 27 livros que compõem o Novo Testamento da Bíblia, das Sagradas Escrituras, 13 são epístolas, ou melhor, 21 delas são epístolas ou cartas. E as epístolas foram escritas por 5 autores, a saber, Paulo, João, Pedro, Tiago e Judas. Dentre os autores que aqui fiz menção, com toda a certeza, Paulo, o apóstolo da fé e da coragem, é o mais conhecido deles. Paulo escreveu inúmeros textos que nos são conhecidos. Com toda certeza, se eu pedisse a você, querido amigo, amiga, irmão, irmã, que está assistindo essa transmissão da Palavra de Deus, se eu pedisse que você mencionasse no chat um texto conhecido de Paulo, você com certeza pontuaria algum. Mas sem medo de errar, eu digo que um dos textos paulinos mais conhecido é aquele que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Lemos estas palavras na Epístola de Paulo aos Filipos, no capítulo 4 e o versículo de número 13. Paulo era um grande missionário, ele vivia uma vida como nômade, e ele pregou o evangelho, cumpriu com a missão que Deus o havia chamado. Paulo deixou de ser perseguidor e agora passou a ser perseguido. E dentre as muitas cidades que Paulo viajava, ele ali conseguia ganhar muitas almas para Jesus, mas ele despertava também a fúria, a raiva de Satanás. E a raiva de Satanás era manifesta pelo ato de muitas pessoas perseguirem ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi preso inúmeras vezes, e quando ele disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava preso em uma das prisões que ele foi preso durante a vida dele. Antônio Renato Gusso, professor, doutor, pró-reitor da graduação da Farbapar, que é a Faculdades Batista do Paraná, ele conta uma história muito interessante. Ele diz que certa vez, ministrando a um grupo de jovens, em uma igreja que estava visitando, verificou na sala deles um quadro estampado na parede. E estava muito bem decorado, mas algo chamava muito mais atenção do que as cores que aquele quadro houvera sido pintado. Naquele quadro existia uma pequena formiga carregando uma enorme maçã. E podia-se ler em alguma parte do quadro o texto de Filipenses, capítulo 4 e o versículo 13. Em alguma parte estava escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Esse foi um exemplo muito interessante. Eles foram, assim, pessoas criativas ao colocar um quadro com uma pequena formiga e uma grande maçã, como se isto fosse possível. A mensagem era clara, mas fora do contexto pelo qual Paulo disse essas palavras. Quando Paulo falou que podia todas as coisas em Cristo, porque Cristo o fortalecia, Paulo falara da capacidade que Deus o deu de suportar toda e qualquer situação. E voltando à história do quadro, poderia ali estar estampado, por exemplo, um homem saltando de um prédio de 20 andares. E podia-se ler em alguma parte também do quadro, tudo posso naquele que me fortalece. Podia ter naquele quadro também um homem carregando um enorme tanque de guerra, mas ainda assim estaria fora do contexto que Paulo disse essas palavras. Conforme disse e reitero, Paulo falara da capacidade que Deus o deu de suportar
toda e qualquer situação? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e iremos considerar a partir do versículo de número 10. Abramos as nossas Bíblias, você que está em sua casa, abra o livro sagrado ou mesmo no seu celular, na Epístola de Paulo aos irmãos da igreja de Filipos, no capítulo 4, e iremos ler a partir do versículo de número 10 que diz: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Paulo disse: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E Paulo concluiu essa etapa dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Aqui observamos então que Paulo falava da capacidade que Deus o deu. Paulo queria dizer para os irmãos de Filipos que Deus havia o concedido a capacidade de viver nos momentos difíceis da vida, que Deus houvera lhe concedido a possibilidade de viver feliz, passando necessidade, de viver feliz na fartura, de viver feliz estando alimentado ou estando com fome. Um fato muito interessante sobre a igreja de Filipos é que aquela igreja contribuiu generosamente para o ministério de Paulo. Outro fato muito interessante com relação à igreja de Filipos é que Paulo enviou Epafrodito a fim de arrecadar ofertas e levar para ele. E aquela igreja foi muito generosa. E Paulo disse para eles que Deus o havia concedido a capacidade de viver contente em toda e qualquer situação. Meus queridos irmãos, mas o que precisamos aprender acerca das circunstâncias? Acerca das circunstâncias, precisamos aprender a passar necessidade. Paulo disse: sei ter necessidade. E nesse particular eu quero perguntar a você: você sabe o que é viver feliz mesmo passando por necessidade? Sim, louvado seja Deus por isso. Senão, eu desejo que Deus te conceda a capacidade para viver feliz mesmo nos momentos difíceis da vida. Estamos vivendo em meio a uma pandemia, isto é, uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Uma enfermidade que tem atingido a todo o globo terrestre. E muitas pessoas que nunca tinham passado necessidade, agora precisaram aprender a se adaptar, a viver com orçamento com menos recursos. Precisou aprender também a ir ao supermercado e não comprar aquelas marcas mais conhecidas, aquelas marcas que as pessoas consideravam como sendo marcas que tinham, ou de fato têm, uma qualidade melhor. Mas, meus queridos irmãos, acerca do que precisamos aprender sobre as circunstâncias da vida, precisamos aprender a passar necessidade. Isto é, nos momentos mais difíceis da sua vida, você precisa continuar exaltando ao nome do nosso grande Deus. Nos momentos de maiores dificuldades da vida, precisamos buscar sabedoria da parte de Deus a fim de nos adaptarmos e vivermos felizes mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida. Isso implica no ato de se reinventar. Ir ao supermercado, abrir mão das marcas, talvez deixar de ir tantas vezes naquele restaurante, em especial os irmãos
reformista, gostam muito de uma boa alimentação, mas no momento de necessidade temos que ficar feliz, mesmo sem ir a um bom restaurante, e temos que nos adaptar a viver em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo nos deu este exemplo. Este exemplo. Acerca das circunstâncias, precisamos aprender como viver na abundância. Talvez eu esteja falando com alguém que está vivendo um momento muito bom nas finanças. Foi promovido na empresa, alcançou aquela posição que tanto desejava, o salário sonhado, e agora está tendo bonança na parte financeira. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, acerca das circunstâncias, a bonança, a fartura também é uma circunstância, e acerca disso também precisamos aprender a viver na fartura de recursos, na fartura espiritual. Precisamos aprender a viver, irmãos, no tempo de bênçãos que Deus nos concede. Isso implica no pensamento de que eu e você precisamos, nos momentos de maiores bênçãos da parte de Deus, precisamos poupar os nossos recursos. Você tem sido um bom mordomo? Você tem administrado sabiamente os recursos que Deus tem confiado a você? Meu querido irmão, minha querida irmã, como você tem vivido no tempo de abundância? Muitas pessoas pensam que é muito fácil viver no tempo de abundância. Alguns pensam, quando eu for promovido na empresa, eu comprarei o carro dos meus sonhos, comprarei a casa dos meus sonhos, farei a viagem dos meus sonhos, viajarei pela Europa, irei aos Estados Unidos, talvez levarei os meus filhos para a Disney. Meus queridos irmãos, dentro do nosso projeto de vida, precisamos buscar sabedoria da parte de Deus, a fim de que no momento de abundância, no momento de fartura, saibamos viver o momento da maneira mais sábia possível, a fim de pouparmos os nossos recursos. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos aprender a viver na abundância. Busque sabedoria da parte de Deus. Seja alguém econômico, seja alguém que no período de abundância investe muito na causa de Deus, ajude os necessitados e faça assim como Paulo, viva guiado pelo pensamento que precisamos viver felizes na necessidade e na abundância. Acerca das circunstâncias, precisamos aprender a estar alimentado ou a ter fome. Isso mesmo, disse Paulo. Ele disse: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim como Paulo, precisamos aprender acerca das circunstâncias a estar alimentado ou a padecer fome. O apóstolo Paulo tinha aprendido o segredo de viver feliz mesmo estando de barriga vazia. Meu querido irmão, em muitos países onde há escassez de alimento, existem pessoas que têm muito mais fervor, que buscam a Deus mais fervorosamente do que talvez nos países onde há abundância de alimento. No Seminário Teológico Ebeneze, um dos professores nos contou uma história interessante. Ele disse que um missionário da África, tesoureiro daquela união, alguém que tinha o maior salário do país, era o que melhor se alimentava, mas só tinha a mesa todos os dias polenta. E ele esteve no Brasil e quando ele chegou em um local a fim de fazer uma das refeições do dia,
Ele viu uma mesa com muitos alimentos e ele chorou. Lembrando que a família dele na África, mesmo ele sendo o missionário que mais recebia ali naquele país, com o salário mais alto, ele lembrou que a família dele tinha mesa somente polenta. Ele olhou para alguns irmãos e disse: eu vou orar por vocês, para que vocês sejam fiéis a Deus e que vocês tenham uma vida mais próximo dele, mesmo com essa bonança. Meu querido irmão e irmã, precisamos aprender acerca das circunstâncias a estar alimentado ou a padecer fome. 2 missionários do Brasil empreendiam uma viagem. Chegaram no lugar de apoio, o pastor e o missionário, e eles decidiram fazer uma boa compra para passar aquele mês. Foram a um grande supermercado e fez ali uma grande compra. Era sexta-feira. Chegaram em casa, colocaram todos aqueles alimentos, começaram a organizar e aproximava-se a hora do pôr do sol. E até então eles não tinham preparado nada para o dia seguinte. Foi se aproximando mais e mais a hora do pôr do sol e, enfim, o pastor olhou para o missionário, subordinado à autoridade dele, ali naquele distrito pastoral, e falou: fulano, o que faremos para amanhã? Está muito próximo da hora do pôr do sol. O missionário olhou para o pastor e disse: façamos um arroz ou talvez algo muito simples. E o pastor disse: não, eu prefiro, e sou aquele tipo de pessoa que preciso ter à mesa sempre algum alimento de sal. Por isso, missionário, precisamos fazer algum alimento. E foi passando as horas, e enfim, quando estava muito próximo da hora do pôr do sol, o pastor e o missionário dirigiram-se até a cozinha daquele lugar onde eles estavam, e foram ligar o fogão e não tinha gás. Lamentavelmente, não dava mais tempo de eles comprarem outro gás. E o pastor olhou para o missionário e falou: e agora, o que comeremos amanhã? O missionário disse: vamos comer aquilo que tiver, uma fruta. E aquele pastor precisou aprender acerca das circunstâncias da vida, a estar alimentado com alimentação salgada ou mesmo com alimentação daquilo que fosse possível comer. No dia seguinte, aquele pastor e aquele missionário empreenderam viagens nas cidades circunvizinhas àquela cidade a fim de visitar os irmãos. E chegava na casa dos irmãos, o missionário e o pastor estavam com uma fome terrível. Conta a história que ninguém ofereceu para eles comida. Eles passaram o dia inteiro jejuando de uma forma involuntária. No final do dia, após o pôr do sol, eles chegaram em uma visita e uma irmã ofereceu para eles bolo e cevada. Aquele pastor que não estava adaptado, acostumado a viver sem um alimento de sal todos os dias, ele comeu daquele bolo e bebeu daquela cevada com muita alegria. Mas o ponto alto dessa história que trouxe aos irmãos é que precisamos aprender acerca das circunstâncias, assim como Paulo, a estar alimentado ou a padecer fome. Foi mencionado, antes de adentrarmos na mensagem desta noite, o tema: o sentido da capacidade. O real sentido da capacidade é que com Cristo você pode ser feliz passando necessidade. Com Cristo você pode ser feliz mesmo na fartura, mesmo na abundância. O real sentido da capacidade é que com Cristo você receberá
capacidade suficiente a fim de viver feliz, estando de barriga cheia ou de barriga vazia, estando alimentado ou padecendo fome. Meu querido irmão e irmã, a você que até aqui acompanhou essa transmissão, você que acompanhou até aqui essa exposição da palavra de Deus, o real sentido da capacidade é que com Cristo você pode viver feliz em toda e qualquer circunstância. Com Cristo você poderá dizer, nos momentos de necessidade, nos momentos de fartura, nos momentos de escassez de alimento, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu sincero desejo nesta noite é que Deus, Ele abençoe a você, é que Deus abençoe a sua família e que você viva uma vida feliz, você viva uma vida mais próxima de Deus. E que assim como Paulo, você pense, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos tudo em Cristo. Em Cristo podemos passar necessidade, ter abundância e a passar escassez de alimentação. E não somente isso, com Cristo poderemos alcançar a salvação. Oro para que essa mensagem encontre um lugar especial em seu coração e que você agora viva o princípio do apóstolo Tiago, que você pratique essas verdades que você aprendeu aqui nesta noite. E eu desejo muito em breve que nos encontremos mais uma vez, não mais em um culto de quarta, sábado e nem domingo aqui no canal da Páscoa. Eu desejo encontrar você e a sua família lá nos céus, que é o melhor lugar do mundo. E neste momento eu quero orar por você. Por isso, de onde você está, se possível, ajoelhe-se. Se não, fique em uma postura confortável, porém uma postura reverente. E neste momento, iremos falar com Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que tivemos de aqui ouvirmos a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, uma bênção toda especial em favor de todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, acrescenta-nos a fé e ajuda-nos, ó Deus, a galgarmos a cada dia um novo patamar na vida espiritual. Abençoa, Senhor, a cada irmão que até aqui acompanhou essa transmissão. Sê com eles, ó Senhor, ajuda-os a viver felizes na necessidade, na abundância ou mesmo na escassez de alimento. Prepara-nos, ó Senhor, para aquele grande dia quando haveremos de nos encontrarmos contigo nas mansões celestiais. Te pedimos, ó Deus, a bênção de uma mente sadia. Abençoa aos enfermos. Tende misericórdia do mundo, Senhor. E te pedimos, vem nos buscar, ó Pai. Prepara-nos para o teu reino e livra-nos da pior pandemia que é o pecado. Te pedimos, ó Deus, o batismo com teu Santo Espírito, mas reconhecemos que precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos. E não sabendo assim fazer, te pedimos, ó Senhor, tira de nós tudo aquilo que impede-nos de termos uma relação mais próxima de Ti, de termos uma comunhão contigo. Afasta-nos, ó Deus, o ódio, o rancor, o orgulho, a inveja e concede-nos, ó Deus, o fruto do Espírito Santo. Despede-nos deste culto, mas acompanha-nos hoje e por toda a eternidade. Amém. Celebração.
Amém. Deus seja louvado por mais esse hino e por essa pregação maravilhosa que tivemos hoje. Eu gostaria de convidar você que está aí para a próxima reunião. Nós teremos sábado às 9 horas, uma reunião maravilhosa, uma escola sabatina, um culto divino que vai ser muito abençoado. Eu quero convidar você para estar aqui conosco, sábado, 9 horas, sintonizar aqui no canal da Pasca. Também este vídeo ficará gravado para você poder assistir, poder mandar para outra pessoa. Você pode compartilhar. Às vezes você gostou da pregação, poxa, muito legal, eu quero que meu amigo também assiste isso. Então, fica aí a dica para você enviar para outras pessoas. Eu gostaria agora de concluir. Você pode ficar numa posição reverente e eu vou concluir daqui. Assim está concluído esse culto. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações e nos abençoe hoje e todo sempre. Amém. Então, esses são os avisos. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que cada dia mais você possa ter mais desejo e nós possamos ter mais desejo de buscá-lo. Deus te abençoe e uma boa noite.